Bom, gente, estamos aqui com mais uma videoaula do VAI, projeto desenvolvido pelo PET Elétrica UFC. E vamos agora para uma aula introdutória sobre sequências e séries. Começando pela definição e alguns conceitos relacionados a sequências. Uma sequência de números reais pode ser vista como uma função de n em R, ou seja, uma função que associe cada elemento do conjunto dos naturais a um elemento do conjunto dos reais, onde o xn vai pertencer ao conjunto dos reais. Existem algumas notações possíveis para denotar uma sequência. Uma delas é essa primeira aqui, onde eu tenho x índice 1, x índice 2, x índice 3, x índice n, ou seja, o índice vai ser o elemento dos naturais associado ao elemento dos reais. Outra denotação possível é x índice n com n parênteses naturais, que quer dizer a mesma coisa, ou apenas x índice n. Vale lembrar que em uma sequência, a ordem que os algarismos estão dispostos ela é muito importante. Ou seja, uma sequência 1, 0, 1, 0, 1, 0 que vai para o infinito é diferente de uma sequência 0, 1, 0, 1, 0, 1 que vai para o infinito, apenas pela disposição em que os algarismos estão. E acrescentando também que ambas essas sequências elas são diferentes de um conjunto contendo os algarismos 0 e 1. Ou seja, uma sequência ela não é bem um conjunto, ela é realmente uma ordenação de números. Indo agora para um conceito bem importante nessa parte de sequências, é o conceito de sequência convergente. Seja um x índice n com n parênteses naturais uma sequência e um a um certo valor real. A gente pode dizer que o a ele é o limite de xn quando o n vai para o infinito, denotado por essa indexação aqui, se qualquer que seja um epsilon maior que zero, existe um n0 parênteses naturais, tá ok? Qualquer que seja um n maior que n0, implicaria no módulo de xn menos a ser menor que o epsilon. Ou seja, traduzindo o que essa definição quis dizer. Olhando novamente para a sequência como uma função de n nos reais, essa definição ela vem dizer que vai existir um n0 no conjunto dos naturais, tal que a partir que se pegue n's maiores que esse n0, o valor ao qual eles vão estar associados vai se aproximar desse valor aqui, com uma margem de erro de epsilon. Se por um acaso não existe esse n0, ou seja, a partir que se peguem n's maiores, o valor ao qual eles vão se aproximar nunca se aproxime de um número real, apenas ele sempre vai crescendo ou sempre vai diminuindo. A gente vai ter que esse limite aqui ele vai resultar em mais infinito ou menos infinito e a gente vai ter dito uma sequência divergente. Continuando também com um outro conceito bem importante, que é o conceito de subsequência. Seja, novamente, a sequência vista como uma função de n em R, uma sequência. Uma subsequência de x ela pode ser dita como a restrição da sequência a um subconjunto infinito, n', que n índice 1, n índice 2, de n. Ou seja, a subsequência ela vai apenas restringir o domínio da sequência. Quando eu tinha essa sequência aqui inicial, eu tinha todos os naturais. Na subsequência, esse n vai ser substituído por n', e eu vou ter apenas alguns índices já associados aos reais. Isso implica apenas em uma diminuição, podemos dizer assim, do domínio da função que representa a sequência. Algo importante é essa palavra aqui, esse infinito é muito importante, ou seja, esse subconjunto ele não pode ser um subconjunto finito, ele vai ser sempre um subconjunto infinito. Assim como para as sequências, as subsequências também têm suas notações próprias. Denominando uma sequência xn com n pertencente aos naturais, nós temos que a subsequência dele pode ser indicada como x índice n índice 1, x índice n índice 2. Eu gosto de ver essa notação como se agora eu não colocasse mais o índice no x, não mais no valor realmente da sequência, e sim agora no n, porque agora que a gente vai restringir vai ser o domínio.
outra nomenclatura também, pode ser x índice n índice k, onde o k vai ser pertences naturais agora, ou apenas x índice n índice k. Um exemplo para ficar mais prático esse conceito seria denominando uma sequência como xn com n pertences naturais, tal que o xn seja igual a menos 1 elevado a n. Algo bem importante sobre sequências é que esse termo que fica entre parênteses, ele é denominado termo geral, que é a operação, é a lei de formação da minha sequência. Nesse caso aqui vai ser menos 1 elevado a n, que é a forma como eu vou manipular o n para obter um valor no conjunto dos reais. Duas subsequências que seriam possíveis a essa sequência mostrada aqui seria a subsequência x2n com n pertences naturais e x2n-1 com n pertences naturais. Nós podemos ver que nesse caso aqui, nessa primeira subsequência, a gente restringiria os índices do x, ou seja, os valores naturais a serem pegos na sequência, apenas para números pares. Ou seja, eu teria o x2, o x4, o x6. E nesse caso aqui, a gente restringiria apenas para os valores ímpares. Ou seja, eu teria apenas o x1, o x3, o x5. Vale ressaltar que essas subsequências, mesmo que elas não abranjam todo o n, elas continuam sendo sequências. Então, uma subsequência, ela é também uma sequência. Um teorema bem importante na relação de sequências e subsequências é esse que intitula: se uma sequência converge para um certo valor real, todas as suas subsequências convergem também para o mesmo valor. Relembrando a definição de sequência convergente do slide passado, é bem fácil que esse teorema ele seja intuitivo para a gente, pois para uma sequência convergir, ela deveria possuir um n0 pertencente aos naturais, tal que a partir dos n pegos, a partir desse n0, resultassem em um valor real que fosse aproximado do certo valor A para qual a sequência convergiria. Como as subsequências têm como domínio um subconjunto dos naturais, é fácil a gente perceber, subconjunto infinito, aliás, que é importante frisar isso, é fácil perceber que em cada subconjunto desse vai existir um n que seja maior que o n0 que determina a convergência da sequência. Ou seja, por inferência é fácil a gente perceber que se uma sequência converge para um valor, as suas subsequências, a própria matemática pode ser feita de forma bem fácil, na verdade, suas subsequências também vão convergir para esse valor. No entanto, dizer que se uma sequência converge, as suas subsequências convergirão para o mesmo valor, é bem diferente de dizer que se uma subsequência converge, a sua sequência de origem converge também para o mesmo valor. Como a gente pode voltar para esse exemplo aqui acima, onde a gente vai ter o termo geral dado por menos 1 elevado a n, e temos duas subsequências, que seriam com os índices pares e com os índices ímpares. Se nós fôssemos ver o termo geral da subsequência com os índices pares, nós teríamos que seria sempre 1. A sequência seria formada apenas por 1. E no caso com os índices ímpares, nós podemos ver que seria formada apenas por menos 1. Ou seja, o limite dessa subsequência aqui seria 1, porque como ela é formada apenas de 1, o limite é o 1. E nessa segunda subsequência, o limite dela seria o menos 1. Ou seja, nós temos duas subsequências que têm limites diferentes. Então, a sequência delas não vai ter nem o limite de uma, nem o limite de outra. Ou seja, a subsequência tem um limite, mas a sequência não tem. Eu posso extrair delas duas subsequências que possuam limites diferentes. Esse é, na verdade, um conceito bem importante que é utilizado em algumas provas, em questões relacionadas às sequências. Pois em algumas questões, basta provar que, para responder a questão, basta provar que a sequência ela não converge. Se nós conseguirmos extrair duas subsequências que converjam para limites diferentes, a gente já tem
a prova de que a sequência ela não converge. Indo agora para os conceitos de séries, definindo primeiro uma série, seja a N com N partículas naturais uma sequência de números reais. Intuitivamente, a série gerada por a N é a soma infinita dos termos da sequência a partir de N0 aos naturais, denotada por somatório, começando de N0 até o mais infinito, de AN. Perceba que soma infinita está entre aspas, ou seja, a soma ela não pode ser tratada como uma soma qualquer de termos, pois nesse caso nós teríamos um problema, por exemplo, esse exemplo aqui embaixo, que nós temos aquela sequência denominada acima, colocada dentro para formar a série dela, que ela vai ser uma sequência, vai ser uma soma de menos 1, mais 1, menos 1, menos 1, mais 1. Se eu optar por fazer esse somatório, considerando que seja simplesmente uma soma de impares, eu vou ter que o resultado final da sequência vai ser 0, pois os menos 1 se anulariam com os mais 1. Mas se no caso eu decidir começar esses pares pelo segundo elemento, como essa série, esse somatório, os termos dele vão para o infinito, eu não sei exatamente onde para, eu poderia agrupar os outros termos impares e restaria esse menos 1. Ou seja, se não houver uma restrição para esse somatório, se ele não for considerado um somatório especial, eu poderia decidir a forma como eu quero realizar essa soma, o que me daria valores diferentes dependendo da forma como eu decidisse somar. Isso é inconcebível, portanto, a série não pode ser vista simplesmente como soma. A definição formal de série, nós temos aqui, que seria a N com N pertencentes aos naturais, uma sequência. A gente define a série a partir de N0 com pertencentes aos naturais, de termo geral, a N por o somatório, começando de N0 até o mais infinito, de AN, igual ao limite de Sn com N tendendo ao mais infinito. O que é esse Sn? O Sn ele vai ser o somatório com o índice k, começando de N0 até N de AK, que é denominada a soma parcial da série com N maior ou igual a N0. O que é que nós temos aqui? O Sn, a soma parcial, ela restringe o somatório infinito. Eu não tenho mais um somatório que vai até o infinito. Eu tenho um somatório que vai até um índice natural, um certo índice natural. Que no caso seria como se eu pegasse a soma, os termos da soma, ainda começando do início, ainda começando do índice N0, e fosse até uma parte apenas. Seria como se eu fosse fragmentando esse somatório infinito. A gente vai ter então uma soma parcial para cada índice N pertencente aos naturais. Pela definição, novamente olhando para cima, nesse caso, se o limite do Sn ele existe, a gente vai dizer que a série converge. Caso contrário, nós dizemos que a série diverge. Um exemplo para deixar mais prático esse conceito seria, olhando para a série formada pelaquela sequência dada nos slides anteriores, começando com N igual a 1 e indo até o infinito. Pela definição do valor dessa série, ela seria igual ao limite de Sn com N indo para mais infinito, onde o Sn seria a soma parcial com o índice K começando de 1 e indo até um certo N, o N das naturais, e o termo geral agora vai ficar em função de K. Relembrando a definição de série, nós vemos que ela é definida por uma sequência faz parte dela. Então, assim como nós fizemos as subsequências na parte de sequências, aqui nós também podemos fazer isso nas somas parciais. Ou seja, eu defini aqui uma soma parcial de índices pares e uma soma parcial de índices ímpares.
Percebam que como eu mudei aqui o índice, não é mais N, agora 2N. Eu também mudei esse índice aqui, não vai mais até N, e sim até 2N. E percebam que o número de elementos que vai ter essa série aqui, não importa, lógico que o N vai para infinito, mas o número de elementos que essa série vai ter vai ser um número par de termos. Ou seja, se eu abrir a série, eu não sei exatamente quem vai ser o K, mas não importa quem vai ser o K, porque eu vou ter um número par de termos e vai ser uma soma finita. Então, eu vou conseguir agrupar os termos de 2 em 2 e no final eu vou ter um resultado zero. Nesse outro caso aqui, eu vou ter apenas índices ímpares. Aqui tem um pequeno erro, gente, mas acho que já vai compreender. O somatório ele vai ficar começando de 1 até 2n menos 1, que vai ser o índice ímpar. Então, nós vamos ter uma quantidade ímpar de termos, ou seja, eu vou começar a agrupar de 2 em 2, mas lá no final vai sobrar um termo que vai ser o menos 1. Então, o resultado dessa primeira soma parcial seria 0 e o dessa segunda soma parcial seria menos 1. Como a gente vai ter resultados diferentes para somas parciais diferentes, isso vai implicar dizer que o limite de SN não existe. Porque se eu manipular um pouco esse índice aqui, que acaba sendo a mesma coisa, eles deveriam convergir para o mesmo valor. Se eu manipulando para colocar apenas índices pares, eu tenho um resultado, e manipulando para colocar apenas índices ímpares, eu tenho outro resultado. Então, isso implica dizer que esse limite ele não vai existir. Portanto, a série ela vai divergir. Assim como nas sequências, aqui em séries, essa questão de tomar duas somas parciais diferentes, como lá a gente tomou duas subsequências diferentes, e ver o limite de cada uma, ver o resultado de cada uma, e a gente vê que eles são diferentes apenas por eu mudar a forma de restringir a sequência, restringir a série. Esse conceito ele é bem importante em algumas questões, porque às vezes basta simplesmente eu provar que uma série ela vai divergir. Então, para provar isso, seria simplesmente eu extrair uma soma parcial que dê um resultado e uma soma parcial que dê outro resultado. Isso já implicaria que o limite da soma parcial geral ele não existiria e eu já provaria que a série diverge. Agora vamos para uma questãozinha bem simples para terminar o nosso vídeo, uma questãozinha sobre séries. A gente tem uma série numérica infinita, definida por um somatório começando de n igual a 1 mais infinito com um termo geral AN, que a gente não tem determinado ainda quem é, cuja sequência de somas parciais é dada por Sn, com n partículas naturais, de 2n sobre 3n mais 5, com n partículas naturais. A gente tem três itens aqui: determinar o AN, determinar o termo geral de formação, verificar se a série ela é convergente ou ela é divergente, e caso a série seja convergente, determinar a soma, determinar o resultado dessa série. O item 1, determinar o termo geral. A gente tem a resolução aqui. A gente pode simplesmente partir da ideia básica de que a soma parcial ela vai ser um somatório dos termos, começando do inicial, começando do índice n0, até um certo índice n. Ou seja, vai ser o somatório infinito, começando do início mesmo e indo até um certo ponto. Vai ser um somatório infinito. Eu tenho aqui ela expandida. Que isso é a mesma esse valor aqui é a mesma coisa de eu dizer que eu vou ter o Sn-1 mais o An. Porque quem seria o Sn-1? Seria essa soma parcial até esse ponto aqui. Então, isso aqui é verdade. Sendo assim, manipulando apenas, passando esse S-1 para cá, a gente teria que o AN seria igual ao Sn, que a gente tem o termo do Sn no slide anterior, menos o Sn-1. A diferença entre o Sn-1 e o Sn é apenas que onde tem n eu vou substituir por n-1. Então é só resolver essa subtração de frações aqui e a gente tem o termo geral que rege a nossa série, com o n, claro,
para qualquer n pertencente aos naturais. Segundo item, ele pedia para determinar se a série ela era convergente ou divergente. Para isso, a gente sabe que para a série ser convergente, o limite de Sn, com o n tendendo a mais infinito, ele deve existir. Na questão, ele dá qual é o termo de formação de Sn, e é só a gente colocar dentro do limite. Nós ficamos então com o limite de 2n sobre 3n mais 5, com o x tendendo, com o n tendendo a mais infinito, aqui tem um pequeno equívoco também. Nós teríamos infinito sobre infinito por L'Hopital, fazendo a derivada, né? Temos que o limite é 2/3. Nesse caso, se esse limite existe, por definição, a série vai ser convergente. E no terceiro item, ele pedia para dizer qual seria o valor da soma ou o valor da série. No caso, também por definição, o resultado da série vai ser o valor do limite da soma parcial com o n tendendo a mais infinito. Portanto, como nós fizemos no item passado, o valor da série vai ser igual àquele limite, que vai ser igual a 2/3. Bom, gente, então nós encerramos aqui a nossa aula. Espero ter ficado tudo claro. Sigam o nosso canal para mais aulas sobre esse assunto e até a próxima.